Então, a palavra que Deus colocou no meu coração, o título dela é Ainda que, todavia, eu me alegrarei. Esse texto está em Abacuque 3,17. E nós vemos, a situação em que o profeta declarou, essa verdade. Ele fez essa declaração de fé, de ousadia, de coragem, de confiança em Deus, justamente no momento em que a nação estava passando por crise, espiritual, crise financeira, crise moral. E ele, então, com fé, com confiança, com coragem, declarou essa palavra aqui. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, ainda que tudo isso pudesse acontecer, ele disse, todavia, contudo, porém, eu me alegrarei no Senhor, no meu Deus, o Deus da minha salvação, porque eu confio, porque eu creio que Ele pode sanar, resolver, solucionar todos esses conflitos. Então, essa foi a declaração de Abacuque. Eu quero também compartilhar outras pessoas que também declararam os seus ainda. Então, vamos lá. Isaías 49:15 fala assim: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha que coisa tremenda, porque nós assistimos, vemos situações em que crianças são abandonadas, filhos são rejeitados, mas o Senhor fala na sua palavra, quando a pessoa tem esse conhecimento, esse entendimento de quem é Deus, que Ele acolhe para si, Ele não desampara essa pessoa, essa criança que nasceu e que está sendo rejeitada. O Senhor a acolhe para si. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, ela sabe quem ela é em Deus, e que Ele é o seu Pai, e que Ele é o seu cuidador, que Ele que vai ampará-la para sempre. Aí nós temos também em Salmo 42:11, que fala assim: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha o salmista conversando com ele mesmo, conversando com a sua alma. Por que você está triste? Por que eu estou triste? Qual é o motivo? Então eu vou me alegrar no Senhor, eu vou confiar, eu vou esperar no Senhor, independente dessa situação que está me causando essa tristeza, essa dor, esse desconforto, esse sofrimento, eu vou confiar no meu Senhor. Aí Davi também fala assim, ainda que eu ande, no Salmo 23:4, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, Deus, está comigo, Tu me proteges e me diriges. Aí eu vou ler o versículo 6 também, completando, fala, certamente a Tua bondade e Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Então, que coisa tremenda quando Davi fala isso. E ele, como vocês conhecem a história, eu creio que a maioria conhece, ou se não todos, conhecem a história. Uma história de perseguição, de Saul perseguindo a vida dele, depois dos pecados cometidos, tudo que ele enfrentou na sua família, as coisas terríveis que foram acontecendo, e ele sempre declarando, mesmo que ele andasse por esse vale escuro, pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque Deus estava comigo, Deus estava com ele, Deus estava junto, Deus estava ali para socorrê-lo no momento da aflição, do desespero, porque quando a gente se coloca no lugar, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente só imagina assim uma história que se passou, mas quando nós nos colocamos no lugar
da pessoa, do personagem, daquele irmão, né, do passado, desses grandes homens e mulheres da fé, né, os heróis da fé, como eles passaram e enfrentaram situações difíceis, terríveis, né, que não foram fáceis na vida deles. Também eu quero compartilhar com vocês a passagem de Daniel, por favor. Daniel 3, eu acho também, né? Isso. Vamos lá. Essa passagem de Daniel está falando, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram decretados lá, né, foram assim sentenciados, vamos dizer, para ser lançados na fornalha devido a eles não se dobrarem à estátua, né, de Nabucodonosor e nem aos deuses também. Então, eles foram fiéis, firmes. E quando aconteceu isso, eles aqueceram 7 vezes mais essa fornalha para jogá-los lá dentro. Então, olha a palavra que eles falaram. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Queridos, eu fico imaginando, olha que situação, eram jovens que já tinham esse temor, essa confiança em Deus, que eu fiquei imaginando aqui, eles não podiam pensar assim, uma conjectura. Gente, mas nós podemos, para a gente não morrer, a gente podia fazer o seguinte: Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que nós amamos ao Senhor, o Senhor é nosso Deus, mas a gente pode fazer de conta que vai, né, se dobrar, mas lá dentro Deus conhece meu coração. Mas não, olha a ousadia, a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, porque Deus conhece o nosso coração, mas Ele quer ver a nossa atitude. Por isso que eu vi uma frase uma vez assim, falando que só nós falarmos, né, que nós cremos em Deus não convence Deus. A gente falar, né, sai aleluiado, né, no culto, eu creio em Deus, tal, né, nossa, que maravilha. Mas isso não convence Deus. O que vai convencer a Deus são justamente na hora das provas que nós passamos. Provas são testes, né? Teste da nossa fé. Que nós passamos que vai convencer a Deus. Lembram de Abraão? Quando Deus pediu, né, o seu filho, né, Isaac, para ele. Então, ali sim, Deus se convenceu que realmente Deus amava a Deus muito mais que o seu filho. Porque Abraão sabia que se Deus deu para ele, sem ele poder ter filho, já em idade avançada, o que seria para Deus ressuscitar o menino ali, né? Então, isso é a confiança total em Deus. É a segurança total em Deus. Não importa a situação, não importa o problema. Porque nós, queridos, nós passamos por desafios, lutas, aflições. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, não temas, eu venci o mundo. Então, nós vamos passar por situações que nós, muitas vezes, não gostaríamos de passar. Não é verdade? E tem mais uma passagem que eu coloquei também, que é no Salmo 73, 26, que fala assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Aí essa passagem falou muito ao meu coração, assim, devido ao que o meu esposo, né, eu tenho enfrentado com relação a essa perda de memória. E então essa palavra, nossa, veio muito assim, falou fortemente ao meu coração, né? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Então nós precisamos, nós devemos, né, como homens e mulheres de Deus, estar com a nossa fé firmada mesmo, né, no Senhor. Não importa a situação, a tempestade que venha, mas nós vamos estar com a nossa casa firmada na rocha. Então ela vai balançar, mas ela não vai cair, ela vai se manter firme, né? Então, queridos,
quando nós passamos, né, pelas provas, pelas lutas, pelas aflições, o que pode acontecer? O que pode vir, né, para ainda fortalecer mais, muitas vezes, para que a gente tenha um afastamento ou fortifique mais aquela situação, né? Podem ser os nossos pensamentos negativos, podem ser as tentações, né? Que elas vêm para concorrer, né? As tentações, vai vir para esses apelos mundanos, né? Para tirar a gente do foco, tirar a gente do alvo, não é verdade? E porque eu lembro essa palavra que até a pastora Didi colocou lá e que vocês já devem ter lido também, né? Só cumpre o propósito quem suporta o processo. Então, queridos, nós estamos num processo. E nesse processo nós vamos ser esmagados, espremidos, triturados. Nós passamos por provas. Não tem quem não passe por uma prova. E essa prova vai ser o teste mesmo da nossa fé. Onde está firmada a nossa fé? Né? Se na minha segurança, do meu conhecimento, das coisas que eu sei fazer, né, no meu trabalho, enfim, na minha casa, no meu esposo, nas coisas. Ou está firmada no Senhor. Então, tudo, né, vem, muitas vezes, para querer concorrer para nós, né, nos desviarmos e sucumbirmos, muitas vezes, por causa dos problemas que nós passamos. E em Tiago, não precisa colocar que eu vou, ou também se quiser, não tem problema, mas eu vou estar lendo porque eu vou colocar Tiago 1, vai ser o 12, 13, 14 e 15. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado já está maduro, ou já estando maduro, ele vai produzir a morte. Então, Deus não tenta ninguém, né? Nós somos tentados pelas nossas próprias paixões, concupiscências, desejos, né, que vão nos atraindo e vai dar luz ao pecado. Mas, com a tentação, Deus fala que nunca deixa, né, ser maior, que Ele sempre nos dá o escape. Então, nós podemos, sim, fugir, né, da tentação, não esperar cair, né, mas fugir. Aí, nós vamos falar sobre provas, né? 1 de Pedro 1,7 fala assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém, né? E 2 Timóteo 2,15 fala, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro aprovado, né? Que não se envergonha, mas que sabe manejar bem a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos saber que as provas vêm para que nós saiamos melhores, nós saiamos firmes, nós saiamos fortes, e nós saiamos com a vitória em nossas mãos. Muitas vezes, há pessoas que estão ali para receber a sua bênção, mas por algum motivo fica, não adianta, já busquei muito, já pedi, nem Deus está aí para mim, e abandona. E era bem aquele exato momento que a vitória, né, estava chegando na mão da pessoa. Então, nós precisamos estar firmes e fortes, né? E não darmos lado, nem para os nossos pensamentos humanos, nem para o mundo, nem para o inimigo, que venha colocar, né, pensamentos, semear coisas que venham minar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, né? Então, amados, nós precisamos estar muito, muito, muito atentos, porque o mundo, ele pode oferecer o melhor caminho, porém Jesus é o único caminho. Né, João 14,6 fala isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mundo também pode oferecer uma vida
cheia de prazeres. Porém, é só Jesus que nos dá uma vida e vida com abundância, né? Está em João 10:10. O mundo pode oferecer uma paz momentânea, porém, né, Deus fala em Filipenses 4:7 que Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. E Jesus, Ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo a dá. Então, é essa paz em Jesus que nós temos, que excede a tudo. Às vezes está passando por coisas, por lutas, mas isso não está te abatendo. Então, você está em paz, você está com confiança que o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai entrar, né, a teu favor e resolver aquela situação, vai trazer estratégia, vai colocar pessoas, vai colocar circunstâncias favoráveis para que você venha a vencer aquela situação. Então, essa paz que excede todo entendimento, só Jesus pode nos dar. E o mundo também pode oferecer riquezas, porém, é a bênção do Senhor que enriquece, e ela não traz consigo dores. Porque, amados, a gente pode prosperar, né, enriquecer. Nós sabemos que a riqueza é um dom de Deus, a palavra diz. Porém, eu falo, a prosperidade, ela precisa estar nos 3 níveis, né, do nosso ser, né, no corpo, na alma e no espírito, para nós podermos desfrutar das bênçãos que Ele coloca em nossas mãos. Nós precisamos ter essa prosperidade, ou essa riqueza, mas falando em prosperidade, né, na alma, no corpo e no espírito, para que a gente possa desfrutar. Porque se nós não tivermos, você pode ter as coisas e não saber como desfrutar. E a gente sempre fala, tudo que Deus nos dá, sempre vai tocar a nossa vida, vai tocar o reino de Deus, vai tocar a vida das pessoas, né? Então, toca Deus, toca nós e toca o seu reino, a vida das pessoas. Nesses três âmbitos, né? Então, a gente não vai se tornar pessoas egoístas. Quanto mais nós temos, mais nós vamos compartilhando e mais vai chegando para nós também. E não vamos amontoar, né? Como aquele que falou assim, ó minha alma, folga agora. Olha como eu estou com meus celeiros, todos cheios, né? Então, aí Deus falou, espera aí, você está muito tranquilo, mas essa mesma noite, né, já vou pedir a tua alma, né? Então, eu falo, nós precisamos, né, ter consciência de que tudo que nós temos, tudo que nós somos, né, vem do Senhor. Então, é para Ele que nós devemos, né, estar dando essa honra, honrando Ele, honrando pessoas, honrando a Deus, né? Quando nós honramos a Deus, honramos pessoas. Então, isso nós devemos estar com o nosso coração, né, sempre correto, né, nessa questão. E mais uma coisa, o mundo pode oferecer tudo, porém, só Jesus pode nos dar a vida eterna. O mundo não pode nos dar a vida eterna, pode oferecer tudo, mas não pode dar a vida eterna. E ele fala assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida é nossa por meio do seu Filho. Está em 1 João 5,11. E daí João 6,68 fala, lembra daquela passagem, né, que Pedro fala, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então ele não tinha para onde ir, tinha que estar com Jesus mesmo, porque só ele tinha essas palavras. E João 3,16 todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é só em Jesus. O mundo pode oferecer tudo, mas toda a nossa vida plena, segurança, né, confiança, tudo que nós precisamos está no Senhor. E não só para essa vida, mas para a vida eterna. E a hora que nós estávamos cantando, né, naquela parte da noiva, né, vem dançar, né, eu parece que me vejo assim, sabe, Jesus chegando e puxando, tocando, né, pelas mãos e dançando. É tão maravilhoso, né, o dia que nós estivermos com Ele, poderemos ver a face do nosso Senhor. Que maravilha, não é, amados? Então, vamos estar com o nosso coração firme, né? Firme nas promessas do Senhor para a nossa vida. E, amados, não importa. Eu não sei qual é o teu ainda. Eu sei qual é o meu ainda, que eu tenho que enfrentar.
Mas eu quero, junto com vocês, a gente poder falar, né? Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém? E o que nós podemos observar nesses homens, né? Nesses homens, que eu falo, os homens, né, da fé, os nossos irmãos passados, né? Que eles puderam se manter firmes em meio a tantas lutas, tantas provas que eles enfrentaram. Às vezes nós passamos algo assim que não chega nem aos pés, porque a hora que fala, não, ou você se dobra ou você vai morrer. Então, nós ainda não passamos por isso. Mas as lutas que nós passamos, muitas vezes, é uma coisa simples, pode ser uma questão de problema no relacionamento, é um problema no trabalho, é um problema, né, ali familiar, enfim, uma saúde, problema de saúde, tudo. Eu falo, nós precisamos ter essa confiança, essa perseverança, essa fé que nós notamos nesses homens, né, e mulheres de Deus do passado. Então, o que nós podemos olhar e ver neles, que eles tinham, que pode deixar para nós, para que nós nos posicionemos desta forma como eles. Então, eles tinham o quê? Uma fé inabalável. Uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, né? Uma confiança plena, total no Senhor, que Ele era capaz de mudar, mas ainda que não mudasse, eles continuariam com o Senhor. Por quê? Porque eles já iriam para Deus. Se fossem passar pela morte, eles já iriam para Deus, já estariam na presença de Deus. E a coragem, e a ousadia de conseguir fazer como eles fizeram. Não só eles, eu falo, né, vários do passado. Eu olho muito assim para José também, a vida de José. Tudo que ele passou, a história dele mudou completamente o rumo da história. Ele era um adolescente também. E depois de 13 anos, né, imaginamos assim uns 17, depois de 13 anos que foram acontecer as bênçãos, né, as promessas que Deus falou para ele, mas ele se manteve firme, fiel, né, corajoso, para não se deixar, né, engodar pelas ciladas que vinham contra a vida dele, né, confiando no Senhor. Então, isso que nós devemos estar sempre em mente, né? Nós temos essa fé inabalável, a confiança plena e total, essa coragem, essa ousadia e a fidelidade. Mesmo que tivessem que morrer, entregar a sua vida, eles eram fiéis, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. E Apocalipse 2:10 fala assim: "Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida." Então, é ser fiel até a morte. E nós vamos receber a coroa da vida, assim como, né, os nossos queridos antepassados receberam. E, para a glória de Deus, né, creio, né, que cada um de nós aqui tem buscado, tem perseverado, tem se posicionado, né, em Deus, para que tudo que Ele planejou para nós, por mais que muitas vezes nós, às vezes a gente não entende algumas mudanças de planos que acontecem em nossas vidas. Eu não sei se eu já compartilhei, né, com vocês algumas passagens aqui, mas a gente acaba esquecendo aqueles que ouviram e vai falar, opa, segunda vez. Mas eu também, com meus 17 anos, eu imaginava que eu queria ser professora de matemática. Gostava muito de matemática. E quando eu estava com meus 17 anos, eu sofri um acidente e o carro me atropelou e eu tinha feito a inscrição para o vestibular. Mas interessante que, quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, os professores falaram assim, professor de Química, vamos fazer farmácia e bioquímica porque vai ser muito melhor, porque, né, a gente dar aula é muito sofrido e tal. Vamos fazer, todo mundo vamos fazer aqui, da nossa turma ali, vamos fazer farmácia e bioquímica. E com a segunda opção aí, mas eu não sei por que eu me deixei levar, se eu amava matemática e eu não gostava de química, eu estudava química só para passar. E aí eu fui pela cabeça do professor ali e tal, e coloquei farmácia e bioquímica e matemática em segunda opção. Na época tinha, não sei se agora existe isso, mas antes tinha, aqui na UEPG.
Gente, só que quando eu era para fazer o vestibular, eu sofri um acidente justamente nos dias que ia acontecer as provas. E isso lá na cidade que eu morava, em Telêmaco Borba. E eu sofri um acidente, eu não vi nada, não sei de nada, eu desci do ônibus, fui atravessar a rua, mas eu não lembro de nada. Eu não lembro nem quando eu desci do ônibus, nem quando eu atravessei a rua, não lembro nada, 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 nada. Se tivesse morrido, né, não ia sentir nada. Aí, quando me acordei no hospital, não sabia nem onde eu estava, já tinha passado por uma cirurgia na perna, e né, aconteceu assim vários... fraturei aqui, quebrou o dente, aqui o queixo, e não morri mesmo porque não era o momento, né? E assim, a minha cunhada, eu delirava muito assim sobre o vestibular que eu queria fazer, então a minha cunhada veio para cá e falou com o colegiado aqui, e eles decidiram em fazer o vestibular lá no hospital. E, para a glória de Deus, eu passei, né, no vestibular, e fui até notícia, né, saí no jornal, foi tudo coisa assim, né. Aí, eu fiquei me pensando, né, na verdade, eu conhecia Jesus, não conhecia Jesus como eu conheço hoje, mas eu tinha temor de Deus. Então, aquela situação, para mim, não me abateu. Por quê? Porque eu tinha assim, muita gente me rodeando, os meus amigos, sabe, as pessoas, as vizinhas, família. Então, todos os dias estavam comigo, me ajudando e tal. E, quando eu vim para estudar, nisso eu conheci no hospital, então, o meu marido. Então, eu fui entender o porquê que mudou todos os planos, porque aí eu fui conhecer a minha cara metade, justamente no hospital, porque a minha sogra tinha perdido o esposo e estava hospitalizada também. E nós ficamos amigas, fiquei amiga dele também, e ele me trouxe para cá para eu começar a faculdade, com a perna com gesso até aqui. E interessante que Deus foi assim arrumando todas as coisas. Por quê? Tinha uma família que morava lá, que também eram nossos amigos, e vieram um mês antes morar para cá. Aí, aonde que eu fui parar? Na casa deles. Eles moravam bem atrás da faculdade, e eu só descia uma quadra, bem assim atrás mesmo, e eu ia com muleta, e o filho dela, mais novo, me ajudava a levar a mochila, tal. Então, foi assim, bem um pouco desgastante para mim, foi só a questão do curso. Porque quando o professor começava com aquelas fórmulas lá e vinha escrevendo, gente, ele passava o quadro inteiro e passava fora do quadro. Aquelas fórmulas de química. E eu já não estava muito gostando daquilo. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque as coisas foram indo para um lado, que daí chegou um momento que a gente ia tomar uma decisão. O meu esposo já estava 10 anos mais velho do que eu, né? Ele queria já casar, e ele falou, se você for ficar lá 4 anos em Ponta Grossa, você vai me esquecer, não vai dar certo e tal, né? E o meu pai queria muito que eu me formasse. Mas, eu falei, eu pensando comigo, né? Se meu pai concordar, eu caso, mas se não, né? Mas aí, ele conversou com meu pai falou, olha, seria bom você estudar, porque ia ajudar bastante, né? Os dois trabalhando, estudando. Beleza. Só que, o que aconteceu, gente? Por que eu não fiz matemática em primeira opção? Porque ia concorrer. Porque eu não ia deixar de fazer matemática para casar, porque era um concorrente bem grande. Então, eu ia querer concluir a faculdade. Pois bem, aceitei, né, que nós casamos. Depois de tempos que eu já comentei, assim, que eu passei por depressão profunda e voltei para a faculdade em depressão. Aí fiz vestibular, passei de novo, entrei em matemática, me formei. Aquilo que eu queria fazer aconteceu. Então, eu falo assim, muitas vezes os nossos planos, os nossos projetos, eles são frustrados. E muitas vezes a gente fica pensando, mas por quê? Por que aconteceu isso comigo? Né? Eu era uma jovem, tive que fazer essa segunda cirurgia, porque deu problema nos pinos, inflamou, né? Quase que estava dando osteomielite. Tive que ir para Curitiba para fazer nova cirurgia, fiquei 1 ano com gesso, e tira gesso e põe gesso. E, uma jovem, mas aquilo não me abateu.
não tinha assim muito entendimento, né, em Deus. Porém, eu estava assim, alegre. Eu estava alegre porque eu estava assim, rodeada. E depois, né, eu estava sendo paparicada, né, pelo meu futuro marido. Então, muito mais ainda, né, porque, graças a Deus, né, Deus sabia de todas as coisas, o porquê que Ele nos uniu, eu sendo bênção na vida dele, Ele sendo bênção na minha. E nós estamos aqui já, né, há quantos anos? 45 anos, né? Juntos, e para a glória de Deus. Então, amados, eu quero concluir, né, essa palavra, que, né, esse ainda, que cada um de nós ou está passando, ou já passou, ou iremos passar, né, porque nós não sabemos, só Deus conhece tudo da nossa vida, né, presente, passado, futuro. Mas nós devemos estar, então, firmados, nós devemos estar com essa fé inabalável, com essa confiança plena, total, com essa coragem, com essa ousadia, com essa fidelidade, né? Mesmo que tiver que dar a nossa vida. Então, eu gostaria que você, do mesmo que você está assentado, você fechasse seus olhos. Isso. E eu quero falar também com você que está, né, nos assistindo, você que está participando também conosco pela transmissão. Se você ainda não entregou, né, sua vida a Jesus, se você quer se reconciliar com o Senhor, esse é o seu momento. Entregue a sua vida. Só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode dar vida e vida abundância, só Ele pode nos dar essa coragem, essa confiança, essa fé, né, nós sermos destemidos e nós vivermos essa vida plena por meio dEle, né, para Ele, e vivemos em fidelidade para com Ele e para com Deus. Então, se você fez a sua opção, né, aceitando Jesus no seu coração, que Deus te abençoe, né, onde você está, e seja muito, muito abençoado em todas as áreas da sua vida. Continue de olhos fechados. Eu gostaria de falar com vocês. Qual é o seu ainda que tem te deixado assim com medo, inseguro, angustiado, muitas vezes impotente? E diante desse ainda que você está enfrentando, quero saber, Deus quer saber, né? Como que você vai estar reagindo diante do teu ainda. Ainda que eu não saiba como enfrentar ou sair dessa situação, todavia eu me alegrarei. Ainda que eu não tenha recebido a minha cura completa, todavia eu me alegrarei. Ainda que alguém da minha família não tenha sido curado, liberto de vícios, do álcool, do fumo, das drogas, da imoralidade sexual, da promiscuidade, todavia eu me alegrarei. Ainda que os relacionamentos familiares não estejam todos restaurados, todavia eu me alegrarei. Ainda que eu seja perseguido, incompreendido, injustiçado por escolher viver a maneira de Deus, todavia eu me alegrarei. Ainda que eu não tenha adquirido uma casa, um carro, outros bens, todavia eu me alegrarei. Ainda que eu não tenha conseguido cursar uma universidade ou concluir meus estudos, todavia eu me alegrarei. Ainda que muitos sonhos e projetos tenham sido frustrados, todavia eu me alegrarei. Ainda que eu esteja desempregado, todavia eu me alegrarei. Ainda que eu não tenha recebido uma promoção ou reconhecimento no meu trabalho, todavia eu me alegrarei. Ainda que eu passe por privações, provações, adversidades, lutas, sofrimentos, todavia eu me alegrarei. Ainda que as minhas orações não tenham sido respondidas da maneira que eu esperava, todavia eu me alegrarei. Ainda que haja situações difíceis, querendo abalar a nossa nação, todavia eu me alegrarei. Porque o Senhor é Rei e governa todas as nações. Ele salva o seu povo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
E Lucas 18:7 fala assim: e não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amados, Deus se importa conosco. A palavra diz: ainda que tardio para com eles. Deus vem em nosso socorro. Deus vem para nos abençoar. Deus vem para nos salvar. Deus vem para nos dar vitória. Aleluia! Glória a Deus!